Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial, tudo bom? Aqui Miriam Regina começando mais um Conexão Animal, nesta segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro de 2020. E aí, prontos para a folia? Bom, na verdade, nós já estamos oficialmente no carnaval, né? Desde sexta-feira, né? Se bem que terça-feira que é o grande dia do carnaval, né? Mas e você? Está se divertindo ou aproveitando para descansar? Essa semana, eu recebi vários boletins com dicas bem interessantes para os nossos pets durante o carnaval. Tanto para aqueles pais que fazem questão de cair na folia com os patudos, a tiracolo, né, como a gente diz, como para aqueles que vão viajar com eles e descansar, tá? Então, eu separei algumas dicas bem básicas mesmo, que é para a gente não esquecer, tá? E eu vou falar para vocês agora. Primeiro, antes de curtir com o seu cachorrinho, né? Normalmente é cachorrinho que a gente leva, né? Use o bom senso na hora de fantasiar seu pet, porque a gente às vezes gosta, né, de colocar um enfeite na cabeça ou uma fantasia. Eu vi fotos maravilhosas das fantasias mais incríveis com gatinhos e com cachorrinhos que você possa imaginar. Quer dizer, as mídias sociais estão fantásticas nesses dias, né? Mas use o bom senso, tá bom, gente? Sempre veja o bem-estar do seu bichinho. Se ele está se sentindo à vontade, se ele não quer ficar com a fantasia, a gente sabe, né? Que quando eles não querem, eles dão um jeito de tirar. Mas não força, tá? Porque afinal... eles têm que fazer o que eles querem, eles têm que se sentir à vontade. Então, não vamos forçar o nosso animal numa situação desconfortável pelo nosso ego, por uma vaidade nossa, porque na verdade a gente quer fantasiar o bichinho para mostrar para o outro, né? A gente fantasia o bichinho para nossa satisfação, não para a satisfação dele. Segundo, a recomendação para tudo, né? E para todas as estações do ano e para qualquer situação. Evite os horários de muito sol, de muito calor. E lembre-se de hidratá-lo. Quer dizer, a gente sempre tem que levar o bebedourozinho ou aquela garrafinha com bebedouro. Hoje em dia tem uns... em todos os pet shops a gente encontra, tá? E mesmo na improvisação, tem como a gente improvisar na própria garrafa d'água, a gente tem como cortar e arrumar uma forma de improvisar para o nosso cachorrinho, tá? Vamos prestar atenção nisso. E vamos lá, escolha bem o destino da folia. Fique atento se seu pet está confortável com o barulho e a movimentação. Então, alguns estabelecimentos estão fazendo, né? Ontem eu vi até o anúncio de um bloquinho que ia ser para criança e para pet junto. Então ia ter concurso de fantasia, um bloquinho aqui no shopping, né? E concurso de fantasia, brincadeiras, atividades para as crianças com os pets, né? Então, prestar atenção nos locais pet friendly, onde o seu amiguinho vai ter uma recepção legal, vai ter uma condição, muita atenção com o barulho e com a movimentação,
porque os animais normalmente não gostam de locais, mesmo os mais agitados, dessa movimentação no ambiente, uma coisa assim perturbadora, acaba perturbando os sentidos sensíveis que eles têm, né? Porque eles têm os sentidos muito aguçados, tanto de visão como de audição, principalmente. Então, frequentemente, um evento voltado para os animais, ele vai ter a emissão sonora moderada, tá? Então é isso. Essas são as dicas principais. Eu não vou deixar muita dica, não, porque são 3 dicas que a gente sempre lembra e que deve sempre pautar a nossa conduta quando a gente for participar de um evento com os nossos pets. Usar o bom senso, evitar o horário de calor extremo e escolher bem o destino onde o seu pet estará confortável, beleza? Eu vou falar também no programa de um assunto meio pesado e delicado, tá? E foi bastante perturbador e comentado na classe, principalmente entre a classe veterinária, né? Essa semana, como eu sigo muitos veterinários, eu tive acesso a essa informação, que é o alto índice de suicídio entre os médicos veterinários. Então, infelizmente, mais um veterinário tirou a própria vida em Minas Gerais essa semana. E isso acabou causando uma grande comoção e tristeza a nós todos, né? Da comunidade virtual. Nós que gostamos dos animais, nós que somos solidários sempre aos profissionais que cuidam dos animais. E isso foi muito, muito perturbador. Vocês sabiam que a taxa de suicídio entre os médicos veterinários é 3,5 vezes maior do que entre o resto da população em geral? Você sabia que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano no mundo inteiro, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, enquanto você ouve esse programa hoje, nessa 1 hora, aproximadamente 10 pessoas terão cometido suicídio durante cada bloco que eu estou apresentando. Chocante isso, né? Estudos e levantamentos afirmam que a maior parte dos suicídios são decorrentes da síndrome conhecida pelo nome de burnout. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Não? Bom, fica ligado aqui que eu retorno daqui a pouco com o segundo bloco para explicar um pouquinho dessa síndrome e dar as dicas de como identificá-la, ok? Não saia daí, é rapidinho e eu volto já já. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Oi, pessoal, eu estou de volta para mais um bloco. Então, um dos temas de hoje é o suicídio entre os veterinários. Um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde em setembro de 2019 afirmou que nos últimos 6 anos o índice de suicídio no mundo todo tem sofrido uma queda de até 9,8%, enquanto no Brasil houve um aumento de 7% no mesmo período, o que dá aproximadamente 11 mil pessoas todos os anos, que seria 32 pessoas por dia. Então, 32 pessoas que se matam, se suicidam por dia no Brasil.
E a síndrome de burnout, ela está relacionada com os suicídios cometidos principalmente por questões relacionadas ao estresse na área profissional. Um estudo lá na Inglaterra foi realizado e aponta que os profissionais da área da saúde, eles são mais suscetíveis a cometerem suicídio. E entre eles, os da área da saúde, os da área veterinária, eles possuem o dobro de chance de chegarem às vias de fato, de conseguirem se suicidar. Então, nós temos aí, para cada médico que se suicida, 2 veterinários se suicidam. Aí você pode estar pensando, né? Um assunto que já foi abordado por várias pessoas, em vários momentos, que a depressão é um dos gatilhos, né? É uma das causas para o suicídio. Pode até ser. Só que a síndrome do burnout, ela não é depressão, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz, que eu peguei várias informações, porque muita gente não conhece, né? Eu, principalmente, eu não tinha ouvido falar em síndrome de burnout até uns 2 anos atrás, quando um veterinário abordou, eu vi uma matéria de um veterinário abordando e falando sobre isso. E aí que eu fiquei sabendo, né, que muitos veterinários se suicidam. Então, embora tenha muitas semelhanças de sintomas entre a síndrome de burnout e a depressão, elas não são iguais, tá? Porque o burnout, ele é decorrente de condições de trabalho intensamente desgastante. Isso a nível físico e principalmente psicológico, tá? Enquanto no caso da depressão, ela abrange também outras questões relacionadas à vida da pessoa fora do trabalho, tá? Algumas situações da vida da pessoa pode acabar influenciando na questão do trabalho e gerando um estresse adicional, e esse estresse adicional que pode levar ao suicídio, ele está ligado, ele está relacionado à síndrome do burnout, tá? Então, no burnout nós temos necessariamente um desgaste físico, emocional e psicológico ligado a pressões no trabalho, ok? A um estresse extremo no trabalho. E falando sobre o suicídio causado por esse gatilho do burnout, eu vou colocar para vocês agora um áudio de um caso que teve essa semana. Nessa semana do dia 17, 18 de fevereiro, nós tivemos mais um caso de um veterinário que se suicidou em Minas Gerais. E a nossa amiga, a doutora Márcia Almeida, ela fez um áudio de uma live comentando sobre isso e sobre a preocupação e a profunda tristeza dela, que reflete em grande parte a classe veterinária em relação a mais esse episódio. Vamos ouvir o áudio que eu vou comentar em seguida. Oi pessoal, boa tarde. Eu resolvi fazer esse vídeo porque agora à tarde eu recebi a notícia de mais um suicídio na medicina veterinária. E é algo que mexe, né, com a gente. Eu e outros colegas, a gente fica se perguntando qual o tamanho dessa dor para que a morte fosse a única solução, né? Isso é muito triste. O índice de suicídio na veterinária está altíssimo. A síndrome de burnout é uma realidade. Muitos colegas estão esgotados, muitos outros pensando em largar a profissão. E isso não é normal, gente, né? Não precisa ser assim.
Só que para ser diferente, a gente precisa olhar para essas dores, né? A gente precisa acolher quem está sofrendo e entender o que está acontecendo. E a medicina veterinária sistêmica, com essa visão de ressignificar a nossa profissão, ressignificar a medicina veterinária, e é uma medicina que olha para o todo. Então, não estamos aqui olhando apenas para o tutor ou para os animais, nós precisamos olhar para os colegas veterinários também, né, que são chave importantíssima desse sistema. O que vão ser desses animais sem os médicos veterinários? E nós também sem os animais, né? Mas aqui agora nesse momento eu faço um apelo para que olhemos para os nossos colegas. Gente, muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ela só precisa ser vista e acolhida, né? E fica aqui eu tô até sem palavras, mas o meu pesar, né? E o meu pedido para que vocês, colegas, se olhem também, peçam ajuda, né? Assim como eu, outros colegas da medicina veterinária sistêmica estão à disposição de vocês. Nos procurem, vamos conversar, né? Vamos nos apoiar. Sim, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil para olharmos para isso, é necessário, como a Márcia falou, que a gente tenha esse olhar, que a gente tenha esse apoio, que a gente encare isso como uma realidade. É uma realidade triste, é uma realidade dura, mas ela está aí e ela continua se repetindo. Então, nós temos como ajudar, sim, os colegas veterinários, eles têm como ajudar a família, os amigos, porque isso não ocorre do dia para a noite. Muitas vezes a pessoa não apresenta sinais, mas os sinais estão lá. Será que eles não se apresentam ou nós não estamos com o olhar para ver esses sinais? Então, existe todo um protocolo de prevenção do suicídio que as pessoas que estão em volta, elas podem aplicar. E começa pela observação. Então, existem sinais e existem para a gente identificar e existem estratégias. Eu vou fazer mais uma pausa e volto no próximo bloco para a gente falar sobre isso. Até já! Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltamos para o terceiro bloco. Assim como a doutora Márcia Almeida se manifestou, vários outros veterinários publicaram e vêm publicando ultimamente vídeos comentando sobre a gravidade desse conjunto de fatores que tem levado tantos profissionais a essa ação irreversível e demonstrando o seu pesar e preocupação. Eu conversei bastante com a Márcia a respeito e eu pude notar entre esses profissionais a expressão de dor e pesar em seus gestos, emoções, em suas falas, um profundo sentimento de luto. Então, eu busquei uma outra profissional, a Patrícia Hernandes, que faz parte do nosso grupo, cuja especialidade é justamente essa, o luto. Nós conversamos bastante tempo sobre esse luto coletivo que tem se tornado praticamente constante entre os veterinários, pois as mortes por suicídio estão cada vez mais frequentes.
e ela gentilmente nos enviou um áudio com orientações sobre como lidar com as emoções neste momento tão delicado. Segue o áudio para a gente ouvir. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Patrícia, eu sou psicóloga especialista em luto pela perda do animal e conversei bastante com a Miriam essa semana sobre mais um suicídio na classe médica veterinária que me deixa extremamente triste e mais triste ainda por pensar qual era a necessidade dessa pessoa que não estava sendo atendida, né? Então, assim, isso me levou a pensar que vocês têm muitas perdas, né, ao longo da jornada, e uma veterinária amiga comentou uma vez, nossa, nós estamos sempre em luto, porque a gente sempre perde pacientes. Então, isso me fez pensar também que, às vezes, essas perdas não são só representadas pelas perdas físicas dos animais, mas também dos animais que vocês encaminham depois que eles estão bem. E essa semana, justamente, estou ajudando uma intermediação de um gatinho que perdeu um dos olhos e conseguimos, finalmente, uma adotante muito, muito boa, muito legal, responsável para ele. E o veterinário, qual foi nossa surpresa, começou a resistir bravamente à entrega desse animal. Então, ao ponto dele não conseguir escrever. Olha, o animal está em dia, está ótimo, está vermifugado, está tudo aqui, está prontinho para ir embora. Ele não conseguiu nem verbalizar. Então, caramba, né? Vocês criam vínculos. E o que fazer com esses vínculos e com a ruptura desses vínculos, né? Então, assim, a depressão e o suicídio, eles são a ponta do iceberg de muito sofrimento, de muitas necessidades que não foram atendidas e, principalmente, eu tenho visto isso em consultório, todo suicida e todo deprimido, em geral, tem questões vinculares importantes, questões de vinculação da infância. E isso é muito, muito importante de ser cuidado e de ser visto e de ser curado, na medida do possível, porque essas vinculações determinam como a gente vai estar no mundo, como a gente se vê, a nossa autoestima, a nossa disponibilidade para ter intimidade, para poder abrir, por exemplo, as nossas vulnerabilidades para o outro, a nossa disponibilidade ou não para pedir ajuda, para saber que a gente vai ter ajuda se a gente precisar. Então, tem toda uma história por trás que leva a pessoa a desenvolver formas de estar no mundo, de sobreviver, e essas formas, quando estão distorcidas e são levadas para a vida adulta, interferem nas relações, no profissional, no bem-estar da pessoa. Então, suicídio e depressão nunca são ocasionados por um fator somente. Então, existem muitos componentes que culminam num quadro desse, que precisam ser vistos, cuidados, entendidos, e essa abordagem nesse nível de profundidade realmente ainda com a psiquiatria em alguns casos e psicologia, sem dúvida, terapia mesmo. As terapias integrativas têm lugar, acho que elas são super úteis, meus pacientes fazem várias, mas eles estão em processamento também terapêutico dessas experiências, e isso é muito importante. Então, assim, vamos cada um realmente ficar numa atitude de cooperação mútua, porque eu estou aqui para apoiar os veterinários para apoiarem os seus colegas, enfim, somos todos parte de uma grande equipe e que precisa se cuidar também mutuamente. E, a propósito, né, a rede de apoio, essa conversa, essa troca entre vocês das suas dificuldades é maravilhosa. Então, assim, 2 fatores importantes de proteção. Rede de apoio forte e disponível ou um vínculo importante, forte e íntimo com alguém, né? Mas, além disso, existem, muitas outras coisas que precisam ser cuidadas e vistas. Então, contem comigo, peçam ajuda, vamos conversar. Eu acho que a gente precisa realmente fazer alguma coisa, e a gente pode fazer muito mais se a gente estiver juntos e unidos. Um beijo, boa sorte, fico aqui na torcida para que a gente tenha cada vez menos esse tipo de notícia tão devastadora. Um beijo. É sempre muito bom ouvir a Patrícia falar sobre vínculos e luto.
Em breve, ela estará aqui conversando conosco sobre esse importante trabalho que é abordar o luto e olhar para ele, né? Quem quiser conhecer mais o trabalho da Patrícia, pode seguir o perfil do Instagram, que é ocitocina.vínculosiluto, tudo junto, tá bom? Eu volto no próximo bloco para falar para vocês sobre os sinais, alertas e estratégias para administrarmos e evitarmos a síndrome do burnout. Até já! Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltei para o quarto bloco. Um estudo publicado em 2015 revelava que o burnout afetava quase 90% dos profissionais da saúde no mundo todo. 3 décadas de investigação do Center for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos revelam que a taxa de suicídio é 3,5 maior entre médicos veterinários do que no resto da população mundial. Vou deixar agora com vocês o texto, uma leitura que eu fiz de um texto de uma veterinária que publicou essa semana com relação a esse mesmo caso que eu comentei, né, que nós conversamos, eu e a Márcia Almeida. E eu volto em seguida para continuar o bloco. Toda vez que um médico veterinário tira a própria vida, todos nós, colegas, morremos um pouco, pois muitos de nós já experimentamos essa dor que eles sentem e que não dão conta de sentir, a ponto de ter a coragem de cometerem suicídio. Eu conheço muitos veterinários, trabalhei quase 15 anos na área comercial, já visitei milhares de colegas da nossa caminhada. A grande maioria de nós vive e trabalha totalmente insatisfeito, com muitas questões e dores pessoais e laborais não olhadas. Como vamos cuidar de outro ser se não conseguimos olhar para nós mesmos? Como vamos amparar a dor do outro se não damos conta de nossa própria dor? Precisamos parar e nos cuidar. Se você não conhece a medicina veterinária sistêmica, fica aqui o meu convite. Somos colegas e estamos de peito e coração aberto para trazer esse novo olhar amoroso e sem julgamento que ressignifica o papel do médico veterinário e da própria medicina veterinária. Texto do Instagram da veterinária Isabela Coudry. Ok, já falamos um pouco sobre os efeitos da síndrome do burnout. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vamos lá. Tédio, ansiedade, problemas de concentração e memória, irritação, pessimismo, falta de prazer, agressividade, falta de paciência, isolamento, depressão e baixa autoestima e falta de capacidade de relaxar. Você ou algum profissional que você conhece tem apresentado esses sintomas ou sinais psíquicos com relação ao trabalho ou atividade principal? Então preste atenção, porque podem ser sinais da síndrome de burnout. O que fazer? Lembrando que, para que seja, todos nós já sentimos em algum momento, ou estamos sentindo no momento,
alguns desses sinais, né, que eu listei aí. Mas na síndrome do burnout, isso vem tudo junto, fazendo com um peso e com uma pressão que chega a ser muito próximo da crise de pânico, né, que as pessoas têm, ok? Então, é uma coisa bem opressora, bem sufocante mesmo, tá? A síndrome de burnout é justamente isso, burnout, que ele vem do inglês, né, do queimar, do consumir. Então, é aquele conjunto de sintomas que acaba te consumindo. No caso, você ou algum colega, sempre relacionado ao estresse, à estafa pelo trabalho, tá? Então, vamos lá. O que fazer? Eu recolhi aqui alguns dados nas pesquisas que eu fiz e eu vou falar para vocês. Então, nós temos o seguinte, o que te dá o alerta? Primeiro, a sensação de completo esgotamento físico e emocional. Esse é o primeiro sinal. Sabe aquele cara, dormir, parece que não dormi. Não adianta eu dormir, não adianta eu descansar. E quando eu estou descansando, eu não consigo relaxar. Não consigo me desligar dessa opressão que o trabalho está causando. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sentimento de atitudes negativas em relação a si e ao trabalho. Então, você tem frases tipo assim, não dou conta, não consigo fazer nada certo, nenhuma atitude que eu faço dá certo. Eu tento isso, tento aquilo e acaba dando tudo errado, ou então esse trabalho está uma porcaria, esse trabalho está me consumindo, eu não quero mais ir para o trabalho. Então, frequentemente tem isso, essa insatisfação em relação ao trabalho, essa rejeição, né? Porque você acaba colocando a culpa de tudo que você está sentindo de negativo no trabalho ou em si mesmo. Isso acaba sendo um sintoma de estresse crônico, tá? Relacionado ao trabalho. Como fazer para evitar? Então, quer dizer, tem como isso ser contornado, isso ser trabalhado, e você que é parente, amigo, familiar próximo dessa pessoa que está passando por isso, frequentemente, é muito frequente em profissionais da área da saúde, tanto da saúde humana como da saúde animal. Então, tem algumas dicas que eu recolhi que eu vou passar para vocês. Primeiro, confiar e respeitar, né, os seus limites, tá? Ouça a si mesmo. É importante ser honesto consigo mesmo, tá? E não assumir mais atribuições do que é capaz de cumprir. Porque quando a gente faz isso, a gente cria a falsa ideia de eu não sou capaz, eu sou incompetente, eu não faço nada certo, tá? E isso acaba levando com o tempo a incapacidade de tomar decisões corretas. Então acaba virando uma bola de neve, porque você já vai para a sua ação com aquela ansiedade, com aquela expectativa de que não vai dar certo. Segundo passo, não fique conectado na mídia 24 horas por dia. Celular, computador, todas essas mídias, até televisão, tá? É necessário que a gente se desligue das obrigações do trabalho para aproveitar os momentos de lazer e recuperar a energia de um dia para o outro, né? Eu estava lendo uma das histórias de um dos médicos que cometeram suicídio, provável suicídio, né? Eles estão investigando o ano passado,
Então, uma das frases me chamou muita atenção. É um texto do jornal, né? Falava assim: ele sempre estava disposto a atender os animais a qualquer hora do dia e da noite. Tá? Eu conheci um médico também de humanos, que ele também, a qualquer hora do dia ou da noite, que o paciente ligava, ele saía de casa, ele largava tudo, ele largava a festa, ele largava qualquer outro compromisso e vivia a medicina como um sacerdócio, literalmente. Vamos lá, que mais? Terceiro, ter hábitos saudáveis. Gente, isso é importantíssimo para todos nós na nossa vida, para que a gente evite o estresse. Então, é praticar exercícios, né, ou atividade física, alimentação equilibrada, dormir o suficiente, ter boas relações sociais, estar mais com pessoas que te fazem bem, cultivar a boa relação com os colegas de trabalho, porque muitas vezes o que gera uma tensão muito grande no trabalho é quando você tem uma posição ou mesmo o ambiente do trabalho, ele te leva a uma disputa constante, uma competição constante com o seu colega. E isso, para algumas pessoas, faz muito mal. Tem pessoas que gostam de trabalhar, né? Que já têm esse dom de trabalhar nessa competição. Mas eu não vejo isso de forma positiva para ninguém, mesmo para essas pessoas que se acham confortáveis nisso. Porque tudo tem um limite. E aqui nós estamos falando de ultrapassar o limite, né? Que é o borderline. Então, você foi over, você atravessou o limite. É preciso descansar nas horas de folga. Então, é meu dia de folga? Por exemplo, eu não trabalho no domingo, então no domingo eu vou descansar. Eu não vou ficar fazendo outras coisas, entendeu? Eu não vou ficar pensando no meu trabalho da semana, nos problemas que eu tenho naquele paciente, sabe? Eu vou ser profissional quando eu estiver dentro do ambiente profissional, isso é importantíssimo. Quinto ponto, né? Buscar equilibrar as diversas áreas da sua vida. Então, para tudo tem horário. Você tem a hora de você trabalhar, tem a hora de você descansar, tem a hora de você estar com a sua família, com os seus amigos, a hora do estudo, a hora do lazer. Tudo tem sua hora e seu lugar. Saiba pesar as coisas. Sexto ponto, busque aprender com os erros e valorizar os acertos. Não supervalorizar nenhum nem outro. Então, nós devemos acolher o aprendizado que cada um nos dá. Então, nós temos um aprendizado tanto no erro como no acerto. O que nós não podemos é achar que eles são maiores do que nós mesmos. Essas são apenas pequenas dicas para ajudar você que está passando por isso, ou alguém que você gosta muito, que está passando por essa situação de estresse excessivo no ambiente do trabalho, tá? E nós temos também em todas as cidades do Brasil o CVV. Então, se você ou alguém que você conhece está nessa situação de sufocamento emocional, aquela opressão no peito, aquela opressão psíquica, procure o CVV da sua cidade. Mesmo se não for com você, se for um amigo ou um parente próximo, procure o CVV que ele vai dar uma orientação também. E nós temos ainda aqui no Brasil o Instituto Vita Aleri, que ele trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio, né? O que é a pós-venção? Esse instituto dá o suporte para essa família ou esse grupo de amigos que perdeu alguém vítima do suicídio.
ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui o contato, é www.vitaalere.com.br. Eles também estão no Instagram, tá bom? Bom, gente, eu vou terminando por aqui o programa de hoje. Eu gostaria de colocar mais coisas, já emendei o 4º bloco com o 5º bloco, só para não perder o fio da meada. E eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, leve, para a gente continuar o carnaval, né? Vamos terminar esse carnaval de maneira leve. Lembrando que na quarta-feira começa a quaresma, que é um período de introspecção, de estarmos conosco mesmos. E vamos aproveitar isso para repensar a nossa vida e para revermos as nossas atitudes, para fazermos uma limpeza mesmo emocional, uma descarga dessas energias que a gente tem trazido, dessa mochila de pedra que a gente tem carregado sem necessidade. Ok, pessoal? Então, uma semana maravilhosa para vocês, cheia de axé, cheia de alegria, e voltamos a nos encontrar aqui na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. E agora fiquem com o Ronald e o seu maravilhoso programa, o melhor das religiões afro. Até mais, gente! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.